Fala pessoal, beleza? Meu nome é Caio Nobre do canal Código Vazado, ok? E hoje a gente vai falar aqui, eu vou dar algumas dicas aqui de como melhorar um pouco a performance aí da sua aplicação React, né? Bem, aqui a gente tem um app bem simples, ok? Com dois componentes, esse daqui é o componente mais alto da hierarquia, né? O componente principal. Ele contém dois estados, o primeiro é itens, que representa uma array de inteiros, e o segundo é um booleano, o open, que representa o estado aberto ou fechado, ok, pessoal? Bem, o outro componente é esse list, ok? E esse componente list, ele tem como aqui propriedade, né? Ele tem como uma dependência dele, né? Esse itens, né? Esse array de itens, que é esse estado da linha 16. Bem, eu quero mostrar aqui primeiro para vocês um comportamento do React, ok? O que acontece? Sempre quando nós mudamos o estado de um componente, ok? O React re-renderiza todo esse componente e faz uma comparação, né, do que mudou e do que não mudou, né? Então, o estado que não mudou, ele vai manter no mesmo estado, obviamente, e o estado que mudou vai ser mudado para o novo estado setado a partir das funções setters, ok? Bem, agora o que eu vou demonstrar para vocês, depois disso explicado, e vai ficar bem mais claro agora com a demonstração, é quando eu mudar esse estado open, né? Que eu vou usar ele apertando esse botão. Então eu vou pressionar, e você percebe aqui que nesse componente, você percebe que esse componente list, ele está sendo re-renderizado, porque essa função ela está sendo chamada novamente, né? Console.log calling. Você pode ver aqui, ela já foi chamada 12, 14, 16, 20 vezes. Mas você concorda comigo que não faz sentido esse componente específico ser re-renderizado, já que o estado desse componente que ele depende não está sendo alterado? Se eu mudasse o estado de itens, faz sentido, obviamente, esse componente ser re-renderizado. Mas eu estou mudando um estado que não afeta, que esse componente não depende, né? Bem, o React tem uma solução para isso, né? E essa solução é a gente usar a Mimon, né? A Mimon, lembrando, não confunda com useMimon, ok? É apenas a Mimon. Então, para usar a Mimon, ok? Basta eu pegar o meu componente, a função que representa o meu componente, e chamar Mimo e passar como parâmetro, ok? Aquela função que representa o componente. Então, nós estamos aqui novamente, ok? Eu vou limpar o console aqui, ok? E vou demonstrar agora para vocês que essa função ela não está sendo mais chamada, né? Então, o React agora ele sabe, né, o que a Mimo está fazendo basicamente, pessoal, para você entender de vez, ok? A Mimo, ela faz o seguinte, eu só vou re-renderizar esse componente quando as props, o estado que eu dependo, mudar, né? Então, como esse componente ele depende apenas de itens, list agora, o componente list só vai ser re-renderizado quando itens mudar, não mais quando qualquer outro componente mudar. Ok? Então, apenas com a função mimo, com essa simples função, você resolve esse problema, ok? E agora a gente está mudando o estado de open várias vezes e esse componente ele não mais re-renderiza, né? Porque não há mais a necessidade, né? Não há necessidade dele re-renderizar. Isso é interessante para lista, porque listas normalmente são as coisas que mais dão problemas de performance aí em um app, ok, pessoal? O segundo caso aqui, né? Que também tem a ver com estado, né? É o caso dessa função aqui da handle toggle, né? Então o que acontece? Toda vez que eu mudo esse estado, né? Ou toda vez que eu mudar esse item, né? Esse estado de itens, por exemplo, usando obviamente a função setItems, né? Essa função aqui, ela vai ser recriada, né? Ele vai chamar, o React vai chamar o componente de novo, e essa função aqui, ela vai ser recriada, né? Uma nova instância dela vai ser criada, né? A outra vai ser destruída, e essa vai ser criada, né?
E para resolver esse problema, a gente usa a use callback, né? Então, é bem simples. Use callback, importada também do React, ela recebe como parâmetro uma função e como segundo parâmetro um array de dependência, né? Esse array de dependência, as pessoas têm dificuldade para usar, mas é tão simples quanto usar no user effect. Ora, aqui basta olhar para dentro da minha função e ver do que ela depende de estado. No caso aqui, ela depende apenas do setOpen, né? Então, eu vou colocar aqui setOpen como dependência e nós solucionamos o nosso problema, ok? Então, o que eu estou dizendo aqui com esse array de dependência usando a useCallback, que é uma função que recebe uma função, né? É uma função que recebe uma callback e uma array de dependência, e o retorno dela é essa própria função, né? Só que de uma maneira memoized, né? Então, o que eu estou dizendo aqui para o React é, React, você só vai reconstruir essa função se setOpen mudar. E setOpen só vai mudar quando esse estado aqui mudar, né? Não faz sentido o React reconstruir essa função se item mudar, né? Porque aqui dentro ele não mexe com item. Mas se essa função mexesse com itens, eu adicionaria vírgula e adicionaria o array de dependências, né? E adicionaria itens ao array de dependências, né? Ele até me avisa aqui que é uma dependência não necessária, né? Porque itens não está incluso dentro da função que eu estou usando, né? Então agora a gente também resolve esse, não é exatamente problema, né? A gente dá uma melhorada um pouco na performance, né? Obviamente, para esse caso aqui você não sente a aplicação, né? Mas para casos maiores, de projetos maiores, você tem que lidar com muitas questões de performance, né? Então essa função agora ela só vai ser reconstruída se esse setOpen mudar, ok? E ela continua funcionando do jeito que é para funcionar, né? Olha só, do mesmo jeitinho. Bem, pessoal, essas são duas dicas aí bem rápidas de performance, ok? Você usar o mimo aí para listas, para não ficar re-renderizando. Você usar use callback, você pode também usar o use mimo, ok? Mas nesse caso aqui, vamos ficar mais com esses dois exemplos bem simples, ok? Espero que vocês tenham gostado. É isso, valeu, falou!